Salve especial aí para todo mundo. Pessoal, chegamos à nossa última videoaula sobre lançamento oblíquo, que é o exercício número 4. O exercício número 4, ele introduz dizendo o seguinte: um sapo colocado em cima de um muro, ele salta num instante t0, quer dizer, um instante inicial igual a 0, e chega ao ponto P do solo, como representa a figura. Então, a primeira coisa que vocês precisam observar é bater o olho nesse exercício e detectar que esse movimento oblíquo, ele não é um movimento completo. Ele não sai do ponto 0 e volta ao ponto 0 como os outros que a gente fez. Ele salta de uma distância de 2,4, tá aqui, ó. Aí ele atinge um ponto máximo que em relação ao solo tem uma altura de 3,2 metros e aí ele retorna ao solo, que é o ponto 0. Então vamos ver o que o exercício quer que a gente resolva, né? Então, observando o A, eu queria que vocês observassem o seguinte: o módulo da componente vertical da velocidade inicial do sapo. O que significa tudo isso? Quando eu falo módulo, eu estou querendo dizer para vocês que eu quero o valor, o tamanho da velocidade vertical e da velocidade inicial do sapo. Então, primeira coisa, o sapo deu um salto daqui, fez esse lançamento e ele lançou a uma velocidade inicial que eu não conheço, que eu vou chamar de V0. Essa velocidade inicial ela pode ser decomposta em duas velocidades. Uma na horizontal, que a gente chama de Vx, e uma na vertical, que a gente chama de Vy. O exercício quer que a gente calcula quem é essa componente na vertical. Não dá para usar aquela fórmula que a gente conhece para achar a componente na vertical, que é a velocidade inicial vezes o seno do ângulo. Por quê? Porque eu não tenho nem a velocidade inicial que o sapo lançou e também não tenho nem o ângulo que ele lançou aqui. Mas dá para a gente observar o seguinte: esse movimento aqui, ó, se eu quero saber, dá para eu pegar esse movimento e dá para observar o seguinte: se o sapo pulou uma distância de 2,4 metros do chão e atingiu o ponto máximo a uma altura de 3,2 metros, é óbvio que essa distância aqui vai ser 3,2, que é o total, menos 2,4. Então, eu sei que essa distância vale 0,8. Então, eu já consigo descobrir isso aqui, ó, pegando só esse pedaço. Agora vamos ver como que a gente vai descobrir quanto vale essa velocidade aqui na vertical. Então vamos pensar um pouquinho. Eu tenho o que aqui? Eu tenho a altura. E essa altura é a altura máxima nesse pedaço que a gente separou da figura. Considerando que o sapo saiu do zero, chegou até esse ponto e voltou novamente para esse ponto que eu chamei de zero. Com essa altura máxima, eu consigo descobrir quanto tempo o sapo demorou para chegar até essa altura máxima. Aí vocês vão me perguntar: professor, mas por que eu preciso calcular o tempo? Pessoal, vamos focar. Eu quero calcular a componente vertical. Lembra disso, ó? Para eu calcular a componente vertical, é isso que eu quero descobrir. A velocidade vertical que o sapo saiu. Quando o sapo chega no ponto máximo, a velocidade final dele, eu sei que é 0. Quanto tempo ele demorou? Eu não sei. Qual que é a aceleração da gravidade? Eu sei que aqui ele sai de uma velocidade e vai diminuindo até 0. Então, se a velocidade vai diminuindo, ele tem influência da gravidade aqui, vai ser menos 10. Então, sempre que eu faço esse esquema, eu uso essa fórmula. A velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo.
Eu tenho a velocidade final do sapo no ponto máximo? Sim, professor, essa velocidade vale 0. Olha que bacana. Eu tenho a velocidade inicial do sapo? Não, é o que eu quero encontrar. Qual a velocidade inicial vertical do sapo? Então, não tenho. A aceleração vale menos 10. Isso eu quero encontrar. Agora, eu preciso saber o tempo, senão eu vou ficar com 2 letras do alfabeto e eu não consigo descobrir. Se eu tenho a altura máxima, eu consigo descobrir o tempo? Sim. Lembra daquela fórmula? Y igual a 5 vezes t ao quadrado. Essa fórmula relaciona a altura máxima com o tempo. A altura máxima do sapo é 0,8. Então, é 0,8 igual a 5 vezes t ao quadrado. O t ao quadrado está multiplicando o 5. Quem está multiplicando passa dividindo. Então, aqui vai ficar 0,8 dividido por 5. Fazendo 0,8 dividido por 5, a gente tem aqui 0,16. Quem é potência vira raiz, e a raiz quadrada de 0,16 vai ser 0,4. Então, o sapo demora 0,4 segundos para sair daqui e chegar até aqui. Ou para sair da altura máxima e chegar até o chão. O tempo é igual. Se eu já descobri esse tempo, é só multiplicar por 0,4. Então, 0 vai ser igual a V0y, que é o que eu quero encontrar, menos 10 vezes 0,4 dá 4. Passa esse menos 4 para lá, então a velocidade inicial de y é igual a 4 metros por segundo. Tá aí. Moçada, então olha bem, pensa comigo. O exercício queria componente vertical. Eu peguei, só tinha essa velocidade, ó. Para descobrir essa velocidade, eu precisava saber o tempo. Para descobrir o tempo, ele me deu a altura máxima. Aí eu fui lá na fórmula da altura máxima, descobri o tempo e joguei aqui na fórmula. Fácil, não é? Agora vamos tentar fazer o B, que o B pede para a gente. O instante T em que ele atinge o solo. Agora, olha a pergunta. Eu não estou perguntando, a gente viu no exercício anterior que o sapo demora 0,4 para chegar aqui, demora mais 0,4 para chegar aqui. Só que agora, a pergunta desse exercício não é quanto tempo o sapo demorou para chegar na altura máxima ou quanto ele demorou para voltar até aquele ponto que eu mostrei para vocês. A pergunta agora é o instante em que ele atinge o solo. Então, o sapo sai dessa altura, aí ele faz todo esse percurso aqui, ó. Até ele chegar no solo. Então, aí vocês precisam assistir aquela primeira videoaula que eu comento com vocês sobre as fórmulas. Não pode esquecer isso. Eu quero esse movimento todo. O que eu tenho para me ajudar a achar esse tempo? Eu quero achar o tempo. Ah, professor, você tem essa altura que vale 3,2. Eu tenho a altura que vale 3,2. Legal. Só que vocês não podem utilizar essa fórmula aqui, ó, da altura. Velocidade inicial de y vezes t menos 5t ao quadrado. O que eu comentei com vocês? Essa fórmula eu uso quando eu tenho um objeto, ele sai de um ponto zero e retorna a um ponto zero. Aí eu consigo descobrir o tempo que ele demorou para fazer esse percurso todo. Nesse exemplo, o sapo não saiu de um ponto zero. Se eu colocar um plano cartesiano aqui, y e x, ele saiu de uma posição inicial a 2,4 metros do chão e retornou a uma posição igual a zero. Então, ele tem uma
Ele tem uma altura inicial e ele tem uma altura final. Aí a gente discutiu que a formulazinha que a gente usa é a mesma, porém acrescento isso daqui, ó. E lá eu expliquei o porquê que a gente acrescenta. A única diferença é isso daqui. Então vai ficar fácil, ó. Y é sempre a altura. Qual que é a altura final do sapo? Se eu olhar isso no plano cartesiano, é 0, olha aqui. Qual que é a inicial? A inicial é 2,4. Mais, aqui é multiplicado pelo tempo. Qual que é a velocidade inicial que o sapo pulou daqui? A gente viu pela letra A do exercício que é 4. O que eu quero saber? Eu quero saber o tempo, o instante t. Então, eu quero saber o valor do t menos 5t ao quadrado. Isso daqui caiu numa equação do segundo grau. Tá aí. A equação do segundo grau aqui dá para aplicar delta e Bhaskara. O A é menos 5, o B é 4 e o C é 2,4. Vamos fazer o delta direto aqui pela calculadora. Pela calculadora vai ficar b ao quadrado, b é 4. Então, ó, vamos fazer direto. Ó, 4 ao quadrado menos b ao quadrado menos 4. Faltou um menos aqui, ó. Menos 4 vezes o A. Sempre que o A, o B ou o C for negativo, eu coloco entre parênteses. Então, vezes menos 5, que é o valor do A. Vezes 2,4, que é o valor do C. O 2,4 eu não preciso colocar entre parênteses porque ele é positivo. Então, fazendo isso, o delta aqui deu 64. Agora, vamos achar o valor do t. t é igual a menos b, então vai ficar menos 4. Mais ou menos raiz de delta, então raiz de 64 é 8. 2 vezes menos 5, ó. 2 vezes menos 5, que é o A, dá menos 10. Então, isso aqui vai ficar menos 4 mais 8 dá 4. 4 com menos 10 vai ficar 4 dividido por menos 10 vai dar menos 0,4. Deu negativo. Como o tempo é negativo, aqui não convém. Vamos ver o outro aqui, ó. Devo 4 e devo 8, então eu devo 12. Menos 12 dividido por menos 10 dá menos com menos dá mais, dá 1,2. Então, esse já convém. Então, o sapo demorou 1,2 segundos para saltar desse ponto e chegar até o ponto final dele. Resposta, 1,2 segundos. Agora, por último, o módulo da componente horizontal da velocidade do sapo. Quando eu falo o módulo, eu quero falar o quê? O tamanho da componente horizontal, é só o nome. Então, ele quer saber, na verdade, qual o valor da velocidade horizontal do sapo. Quando o sapo pulou, ele não pulou. Quando ele fez isso, ele fez um lançamento oblíquo. Mas ele tem uma velocidade aqui horizontal e ele tem uma velocidade na vertical. E ele pulou numa velocidade inclinada. Eu quero saber agora essa aqui, a horizontal. Então, vamos ver o que eu tenho para descobrir a velocidade horizontal. Então, eu tenho duas fórmulas que tem esse que está me pedindo aqui. A velocidade inicial horizontal, ela pode ser a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo. Será que essa fórmula serve? Não. Porque para fazer essa fórmula, eu precisaria ter a velocidade inicial que o sapo pulou, e eu não tenho, e qual o ângulo que ele pulou, eu também não tenho. Qual a outra fórmula que eu tenho que tem esse valor aqui? Essa fórmula, x é o alcance, é igual à velocidade inicial do sapo vezes o tempo.
Eu demonstrei isso aqui no primeiro vídeo para vocês, que isso daqui vem da velocidade média. Então, a fórmula que a gente vai usar é essa. X é o alcance. Qual foi o alcance do sapo aqui, ó? 3,6. Então, ele percorreu 3,6 metros. Qual que foi a velocidade inicial dele? Na horizontal. É isso que o exercício quer que você descubra, ó. Então, eu quero saber isso daqui. Quanto tempo ele demorou? Ah, é o tempo que ele demorou para sair daqui e ter um percurso de 3,6 metros. A gente encontrou no exercício anterior que esse tempo todo foi de 1,2 segundos. Então, vou multiplicar isso por 1,2. Eu quero achar a velocidade inicial horizontal. Quem está multiplicando por 1,2 passa dividindo. Então, eu vou fazer 3,6 dividido por 1,2. E fazendo essa conta aqui, eu tenho como resultado 3 metros por segundo. Lembrando que a velocidade na horizontal é sempre a mesma. Então, ele saiu a 3 metros por segundo, chegou no ponto máximo a 3 metros por segundo. Nesse ponto, ele estava a 3 metros por segundo e terminou a 3 metros por segundo. A única velocidade que varia no lançamento oblíquo é a velocidade na horizontal. Tá aí, moçada, terminamos todas as videoaulas. Agradeço a atenção de todos vocês. Bons estudos e qualquer dúvida, estou sempre às ordens.